Começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Por que as mulheres são mais estressadas que os homens? E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui a psicanalista Marcela Barros. Tudo bom, Marcela? Olá, que assunto fantástico, né? E vamos começar respirando para a gente falar um pouquinho desse assunto que nós mulheres e também os homens precisariam escutar para ver como é que a gente pode lidar com esse estresse todo do dia a dia. Quais são os principais fatores que fazem as mulheres serem mais estressadas que os homens no dia a dia? Olha, seria fantástico se nós tivéssemos apenas uma causa, porque aí a gente resolveria isso sim em 2 segundos. Mas a questão é muito mais complexa diante das adversidades e todo o contexto que a mulher vem enfrentando, né, atualmente, no âmbito profissional, pessoal, íntimo também, familiar. E é isso que a gente vai discutir aqui um pouco também. Nós assumimos, será que muitos trabalhos juntos, muitas responsabilidades numa só pessoa? Será que é isso? Também. O que acontece? Até a nossa estrutura cerebral feminina, a forma como o cérebro da mulher reage e lida diante das situações da vida, colocam ela numa situação de maior vulnerabilidade a esse estresse, Olha. coisa que às vezes o homem, por conta da estrutura cerebral, neurociência explica isso, muitas vezes acaba passando despercebido. Olha Me só. fala um pouquinho mais desses fatores biológicos. O que acontece? Por conta da nossa estrutura, principalmente a forma da racionalização versus a emocionalidade da mulher, algumas estruturas no cérebro da mulher, nós tendemos a utilizar mais algum sistema, como uma parte nossa que é chamada de sistema límbico, onde a gente aciona algumas emoções em um volume um pouco mais avantajado, digamos assim. Então, se você está aqui, nós duas mulheres conversando sobre um assunto, nós estamos acessando um arcabouço gigantesco de possibilidades, porque o filho não deixou de sair da nossa mente. Lógico, né? A escola da criança, a escola, as plantas, casa. a casa e tudo mais. E aí a gente acaba mantendo várias janelas em aberto, né? Aquelas janelas em stand-by, que isso tende a consumir maior energia mental, porque a gente não deixa de interagir com todas essas janelas, coisa que muitas vezes no cérebro masculino ele tende a direcionar mais essa energia mental para algumas caixinhas, como a gente já sabe. Então não é mito a gente falar aquilo que o povo fala, a mulher dá conta de pensar em 20 coisas ao mesmo tempo, 30 coisas, falar em 10 assuntos e o homem não. O homem foca numa coisa, num assunto e é aquilo dali. Não adianta exigir outra coisa dele. A ciência já explica muito isso, né? A forma, a bifocalidade, a forma da gente lidar com as situações, de a mulher conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Alguns anos atrás eu diria que isso era lindo, mas hoje a gente está pagando um preço muito alto por manter, né, a nossa estrutura mental, emocional e física com várias caixinhas em aberto. E aí chega a estafa mental, que é uma conta muito cara. E existem fatores socioculturais que contribuem para esse estresse maior na mulher? E se existem, quais são eles? Sim, existem, principalmente quando a gente pega no âmbito profissional. Infelizmente, hoje, as mulheres ainda estão em categorias diferentes, né, que muitos homens, em patamares diferentes, uma pressão social, uma pressão profissional muito grande, que aí entra em conflito com esse combo emocional que a mulher vivencia hoje. Se a gente pegar alguns exemplos, esse dia eu estava vendo uma matéria de que é muito comum a gente pedir atestado dentro da empresa para falar que está com dor de cabeça, está com problema físico e está tudo certo. Mas e aí quando você pede um atestado para falar que você está de TPM, que você está com uma instabilidade emocional, que você não está bem emocionalmente? Como que as empresas lidam com isso? E aí, né? Aí tem o estigma todo. Eu acho que não está preparada ainda, né? A nossa sociedade hoje em dia, principalmente aqui na Latina, não está tão preparada para isso, né? Ainda não, ainda temos um caminho aí a percorrer,
Mas acredito muito, né, nessa união de forças, nesse partilhamento de informações. Eu acho que um ambiente como esse aqui, em que a gente possa levar essas conversas para outras mulheres, para se atentarem de que isso não está acontecendo só com elas. Eu atendo mulheres, claro que homens também, mas mulheres em pelo menos 5 a 7 países diferentes. E aí você poderia pensar, as mulheres que moram fora estão bem. Não, né? Não, a realidade emocional e mental e a sobrecarga física que por conta disso acaba gerando, está beirando assim a um pico altíssimo e urgente de atenção à saúde mental. E a pressão social de que a mulher tem que dar conta de tudo? Ou então, você não trabalha? Não é possível que você não trabalhe, você fica só em casa. E na realidade, quem fica em casa trabalha demais, né? Porque não é assim, estalar os dedos e a roupa tá limpa, não é Sim. estalar os dedos, os filhos estão bem cuidados. Ou então, você trabalha e deixa os filhos, como que você faz isso? Quem olha e tal? Como lidar com essa pressão social e a pressão também social de você tem que trabalhar, cuidar da casa e malhar para estar em forma porque tem que estar bonita. Acho que junta tudo, né? Tudo Isso isso. contribui para o estresse e como que a mulher pode lidar com isso? Sim. Veja bem, se me permite, eu acredito muito que quem mais alimenta essa pressão social somos nós, mulheres. Porque eu acho que no momento que a gente começar a dar um basta nisso, né, pela grande maioria e grande força que nós mulheres temos, de não ceder a essas pressões que na maioria das vezes são mantidas por nós, de que eu tenho que ser tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo, nós já colocaríamos em xeque boa parte dessa tensão que a gente vem carregando, porque somos nós mesmas também que acabamos escolhendo carregar esse fardo. Se eu, como mulher, me coloco num posicionamento diferente de que, peraí, eu cedo esse papel e esse lugar tão pesado de querer ser tudo, de querer dar conta de tudo, e eu me permito ser leve, no feminino leve, né? De que eu não dou conta, muitas vezes eu vou passar mal, muitas vezes eu vou ficar de cama por conta de uma crise emocional e eu não preciso fingir que é uma dor de cabeça. Tá tudo bem, e né? tá tudo bem. Uhum. E aí a gente passa a criar aquela conexão que só a vulnerabilidade permite, sabe? E permitir também um pouco pedir ajuda, né? Colocar para fulano, eu não dou conta de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, me ajuda. Ou então pedir para o pai levar na escola, o pai buscar. Esses dias eu ouvi dizer... São as negociações. Eu ouvi dizer esses dias, nossa, fulano é excelente pai, ele leva e busca da escola. Eu falei, não, essa é Dá uma obrigação. estrelinha para ele, né? É Uau. obrigação, ele tem que levar e buscar, ele é pai, né? Nossa, fulano ajuda em casa, que É. lindo. É obrigação, ele mora Ajuda a na mulher, casa. a gente escuta assim, ajuda a aham. mulher, mas ajuda a mulher, uau, que prestador ele, né? Saber delegar também algumas funções e deixar o outro fazer, né? Se você não fizer, eu não vou fazer. Sim, Vamos aí lá. a gente está falando de comportamento, que eu acho que o comportamento ele é moldado a partir do momento que a gente toma consciência. Tem uma frase que, infelizmente, eu estou sempre repetindo onde eu vou. Não espere o limite chegar, pare agora de testar os seus limites. Eu acho que as mulheres, como a maioria, elas entraram num papel de querer provar muitas coisas, de que elas dão conta de se destacarem como executivas, como donas de negócio, como empreendedoras, como a gente vê agora. E esse provar algo coloca elas num limiar de limite muito perigoso, que é onde elas se percebem hoje na estafa mental, no esgotamento, no burnout que a gente está vendo crescendo cada vez mais, e os adoecimentos que impactam uma família inteira. Se a gente está falando de uma mulher hoje que cai por conta de um adoecimento mental emocional, qual é o impacto que isso vai ter? Nossa, ainda mais ela que se fez o esteio da família, tudo gira em torno dela. O marido vai dar conta das atividades da casa, do gerenciamento que envolvem as atividades, dos filhos, de pensar como a mulher pensa, né, de uma forma tão macro, todas as caixinhas em aberto. E na empresa? Quantas coisas as mulheres lidam que estão completamente fora das atividades nomeadas para ela. Então, quando uma mulher cai, não é só uma mulher que cai.
Tem toda uma rede sustentada pelo peso desse feminino que acaba sendo comprometido também. É isso aí. Doutora, como os hormônios como o estrogênio e a progesterona podem influenciar no níveis de estresse hoje feminino? Total, né? Hoje nós temos a ciência pegando pesado em cima disso, porque as mulheres estão entrando cada vez mais cedo na menopausa. Isso. Elas estão tendo oscilações hormonais por conta do estresse, porque veja bem, quando a gente pensa em estresse, às vezes nós pensamos só num estresse mental, mas existem uma infinidade de estresse. O estresse hormonal, o estresse endócrino, o estresse físico, o estresse emocional. E qual é o nível de estresse que nós estamos vivendo? Então, se eu estou me mantendo no nível de estresse profissional, por exemplo, que já percorre aí 2 anos, 3 anos e estou segurando, imagina quantos estresses físicos isso está acometendo. Um estresse adrenal. E aí a gente acaba acometendo ali os hormônios, né, das mulheres. Testosterona da mulher hoje, se você pegar a grande maioria, eu não sou especialista nessa área, mas se conversar com um especialista, como eu tenho acompanhado, a gente pode observar. Uma das primeiras coisas na anamnese que eu faço com as minhas pacientes mulheres é verificar há quanto tempo você não faz um exame? Os seus níveis de estrogênio, testosterona, cortisol, como estão? Porque se a gente não tiver essa base, a gente trata o mental e emocional, mas ele acaba não tendo sustentabilidade suficiente por conta dessa base. Então, sim, nós estamos entrando mais cedo na menopausa por conta desse universo estressante que nós estamos tendo que manter e essa diversidade de atividades que a gente está escolhendo, né? E sendo comandadas, né, a lidar com isso tudo também. E como que a gente pode gerenciar melhor esse estresse, então? Quais são as dicas? Tem como a gente pensar como um homem? Eu falo, agora eu vou pensar em um homem, eu não vou deixar a minha emoção influenciar. Por favor. É o que eu mais escuto. Olha, se me permite, não, esse não é um bom caminho. Lá atrás, há muitos anos atrás, algumas mulheres escolheram competir com os homens, de que uns deveriam ser maior que o outro ou melhores que o outro. E essa disputa nos trouxe aqui agora. Esse nível de estresse, no volume, né? De adoecimentos em que ambos os sexos, masculino e feminino, estão tendo que pagar uma conta alta. Então, assim, não, o homem não utiliza só do sistema da racionalidade, né? E a mulher não deve tentar comprometer o seu instinto, o seu nível de intuição, a sua expertise macro de mapear o cenário, de lidar com uma diversidade de assuntos ao mesmo tempo. Eu diria que o que está faltando ainda, que merece a atenção da mulher, ela voltar para a própria posição dela, falar qual é a minha posição aqui como mulher. Eu posso fazer muitas coisas, mas ainda assim usar e me valer de um jeitinho feminino, daquela leveza, daquele jeitinho que quando a gente quer, a gente consegue. E isso não é ser racional. Dentro desse livro, se me permite falar rapidamente... Você também é escritora, eu queria que você falasse também dos seus livros. Dentro do primeiro livro, né, que eu escrevi, que nos bastidores da decisão, eu passei 3 anos estudando grandes mentes, principalmente de líderes, e desde uma funcionária da limpeza, uma microempreendedora, para entender como é que eles se posicionavam tomando decisões emocionais, profissionais e tudo mais. E o que movimenta boa parte das decisões das mulheres hoje em dia ainda é muita culpa. Veja bem. Demais. Provavelmente a mãe que trabalha fora gente se identifica. É movida por culpa. Então, se você pegar, como aqui eu tenho depoimentos, né, de mulheres executivas de alto escalão que foram entrevistadas e que não conseguiram sustentar a culpa por trás das suas decisões de se tornar grande profissionalmente, como que elas lidaram com tudo isso? Né? Se a mulher hoje fala assim, eu vou crescer mais do que o meu companheiro. Qual o tamanho da culpa que ela vai ter que carregar para isso, enquanto ela deixa os filhos, né, com o esposo, com o companheiro, para viajar
para conquistar o mundo. Uhum. Então, eu falo que quando nasce uma mulher, nasce uma culpa Uhum. junto. E a gente vai precisar administrar isso, não só no quesito das decisões profissionais, mas das decisões íntimas, pessoais, familiares, amorosas e tudo mais. E como que a gente administra isso? Me conta, a gente e quando que tá chegando a uma fase de adoecimento? Porque o estresse vai levando até essa mulher adoecer. Quais são assim os indícios que ela tem que procurar ajuda? Falar, tá, agora chegou no limite, eu não consigo sozinha mais. Sim. Eu venho me especializando há alguns anos na prevenção e no tratamento de estresse, tanto físicos quanto emocionais. E eu já tenho assim um leque de estatísticas e dados que não são agradáveis, né? E eu tenho olhado muito para isso, de que o que eu posso fazer como mulher e como pessoa para não ultrapassar essa linha, esse limite perigoso. Eu diria que o primeiro sinal é aprender a ler as placas. Interessante isso, né? Porque nessa vida corrida que a gente leva, a gente passa a não observar os sinais. Uhum. É como uma via rápida que a gente está a 100 por hora nesse carro e a gente está se achando porque o carro está rápido, porque a gente vai conquistar mais rápido, a gente vai resolver mais rápido, a gente vai fazer mais coisas ao longo do dia. E essas placas estão passando e nós não estamos atentas a essas placas. Quais placas? Aqui a gente está falando do universo feminino. A desregulação, por exemplo, do ciclo menstrual. Algumas dores que começam a aparecer. Tem alguns estudos da medicina germânica, da própria neurociência, que estão sempre linkando adoecimentos físicos com emocionais. Então, imagina que essa mulher está tendo cólicas. E aí ela está ali todo dia tomando um remedinho. Ou ela está tendo enxaqueca e ela está todo dia tomando um remedinho, enquanto ela está a 100 por hora nessa via maravilhosa, nesse carro turbo que ela tem. Ok. Quais são os aspectos emocionais? Quais são as cápsulas emocionais que estão tentando chamar a atenção com placas importantíssimas que no físico essa mulher passa a desperceber? Então, tenho dor de cabeça todo dia, já acordo cansada e acho que a causa é porque eu tenho que cuidar dos filhos para a escola. A insônia, não consigo dormir, Não a culpa consigo é do café dormir. de noite. Eu tenho pacientes que falam assim, eu tenho ansiedade 3 horas todos os dias. Olha A só. ansiedade já tem hora Já para tem chegar. hora marcada. É a hora da ansiedade. E aí a paciente vira para mim e fala assim, mas é por conta do café que eu tomo muito, e aí o café faz efeito 3 horas da tarde. Eu falo, você quer continuar acreditando nessa história? Vamos observar? Que ciclo é esse? Então, quando a gente tem um adoecimento, uma desregulação do ciclo circadiano, que é a forma como o nosso corpo se biorregula diariamente, e ele vai fazer isso principalmente durante a noite, na faxina cerebral, né? E na faxina física, ele vai utilizar principalmente o nosso sono REM, que é aquele soninho mais profundo que a gente precisa ter, e que geralmente a maioria não tem. E aí eu deixo de fazer uma faxina um dia. Eu gosto de brincar que é como entrar num shopping no meio da madrugada. O que está acontecendo ali? O shopping não está parado. É onde as equipes funcionam durante a madrugada, que é onde todo o reparo do shopping vai acontecer. Então, se você entra na mente, na cabeça, no cérebro humano durante a noite, você vai encontrar centenas de funcionários fazendo a faxina cerebral e a faxina física. Por isso que é tão importante dormir, né? Por isso que é tão importante não só dormir, mas chegar a esse sono mais profundo, que é onde, por exemplo, nós temos os horários do ciclo circadiano, que o coração vai fazer a sua biorregulação. Então, ele tem um horário ali por volta de entre 10 e 11 horas da noite, onde o seu fígado vai precisar fazer a faxina, que ele vai eliminar as toxinas. Então, se eu estou acordada entre meia-noite a 2 horas da manhã, a dificuldade que esse órgão de choque vai ter para fazer a faxina. Então, a gente não está fechando o shopping para permitir que os funcionários promovam essa faxina. Então, respondendo a sua pergunta,
está faltando nós lermos mais as placas. O que o nosso corpo está falando todo dia? Essa ansiedade que hoje tem hora para chegar. Essa insônia que eu tô com soninho entre 8 e 9 horas. Na hora que eu deito na cama, Acabou o sono. parece que eu agitei aquela galera, né, os torcedores dentro de um estádio, num jogo de futebol. Por que isso acontece? 1 dia, 2 dias? E aí a gente começa a arrumar justificativas. É por conta dos boletos. É porque meu marido hoje me passou uma raiva. É por conta disso. Não, são distrações da nossa mente. O que a gente precisa mesmo fazer é ler as placas. E é isso que quando a mulher se permite, ou uma pessoa se permite entrar em processo terapêutico, ela vai ter todo esse suporte para que um profissional ajude ela a manter uma boa velocidade nessa via que ela escolheu, que é a vida dela, mas também a ler as placas. Então, é possível viver menos estressada? Total. É possível, considerando que eventos estressantes sempre vão acontecer. Essa é a disparidade, assim, a diferença que a gente precisa entender. Eu tenho hoje programas anti-estresse que eu atendo, como eu falei, brasileiros em diversos países, mulheres, homens, executivos e pessoas normais, que uma das primeiras coisas que a gente trabalha é assim: pare de lutar contra os eventos estressantes. Pare de fugir, né? Porque a gente, às vezes, pensa em não estresse, não tendo problemas, não tendo uma fechada no trânsito, não tendo um companheiro de trabalho dando uma olhada, uma má resposta. A gente não tem controle sobre isso. Então, quando nós estamos falando de gerenciamento de estresse, é o que eu consigo me blindar diante dos eventos que eu não posso controlar. E é isso que a gente precisa aprender, que é o que eu chamo de estratégias anti-estresse para a gente conseguir lidar. Não tem como eu tentar controlar a forma como você está entendendo o que eu estou falando. Não tem como eu controlar um cidadão que vai para o trânsito irado. Não tem como eu tentar controlar, por exemplo, a frustração das pessoas que vão descontar em mim algo. Mas eu posso controlar e gerenciar melhor as minhas cápsulas emocionais, que vão impactar menos nesses eventos que a gente considera estressante. E como que a gente pode treinar os nossos filhos a isso? A construir uma geração mais segura, né, mais forte, menos cheio porque hoje em dia a gente vê muita gente que não sabe ouvir um não, né? Ouvir um não, acabou o mundo. Como que a gente pode treinar as emoções das nossas crianças? Primeiro, eu falo que eu também sou mãe, né? Tem o desafio da maternidade. Eu acho que em todas as fases possíveis a gente continua sendo desafiada. Eu diria que primeiro levando a consciência emocional para os nossos filhos. Isso que você está sentindo, você sabe identificar o que é, meu filho? Isso que você sente nesse momento, que por mais que você ache que é por conta de um colega da escola que te maltratou ou te xingou por algo, você consegue identificar essas emoções independente dos fatos? Então, é treinar os nossos filhos para separar fatos das emoções. E aí, à medida que eles vão crescendo, eles vão se identificando. Eu estou frustrado, mas não porque o Joãozinho pegou o meu lápis emprestado e não devolveu, porque essa emoção está comigo. E aí, devagarinho, a gente vai educando eles nessa agilidade emocional, que eu diria que é o que mais falta para nós hoje, né? Isso, agilidade emocional, onde compra, como é que eu faço para ter, que é o que todo mundo está querendo. Eu falo muito lá em casa, falo assim, fulano te chamou de X. Você é esse X? Não. Então, deixa pra lá, vira careando, entendeu? Tipo assim, tá bom, vai, esse problema é seu. Seu cabelo não é bonito, o problema é seu, eu acho meu cabelo bonito. Mas chegar nesse ponto é um treino, não é? Sim, treinar os nossos filhos de que a gente não tem o controle sobre os eventos externos que são estressores. E o que é um evento estressor? Olha que interessante. O que é o estresse? Senão a nossa interpretação a partir de uma carga emocional
que nós jogamos sobre um fato. Hum. Então, eu poderia considerar que é estressante hoje estar no trânsito. Como para algumas pessoas é uma terapia. Uhum. Esses dias eu peguei um Uber que ele me falou, eu estou no meu momento terapia. Eu falei, por quê? Porque você está com uma terapeuta no carro? Ele, não, é porque eu venho para o trânsito para me desestressar. Olha só. Eu falei, parabéns. Então, a carga que nós colocamos emocional e uma interpretação diante de um fato é o que torna um evento estressante. Então, se a gente não está cuidando das nossas cápsulas emocionais e a gente não observa que a gente está interpretando tudo como ruim, perigoso, estressante, qualquer evento vai ser estressante. Qualquer Sair coisa de casa vai ser Aham. estressante. Tem mães que falam assim, eu não saio com os meus filhos porque é um estresse danado. E como que essas crianças vão aprender a lidar com as adversidades que tem de ir para um local, de não serem aceitas, de não receberem o que gostariam, de serem frustradas? Será que nós estamos ajudando essas crianças? Então tem um leque aí de oportunidades para a gente aprender. Marcela, me fala mais do seu outro livro também, Momento 000. Isso, nós temos o Momento Zero, essa é uma participação que eu fiz com grandes escritores aí do Brasil, onde a gente fala desse momento zero. O que é o momento zero? É aquele momento que a gente para respirar, tomar um fôlego. Eu falo que em toda via da nossa vida, a gente sempre vai precisar de um pit stop. Então, o pit stop é o nosso momento zero. A gente está precisando aprender a ir para aquele ponto neutro e dar, que seja uma respirada, né? Tomar um fôlego, ressignificar a nossa interpretação, olhar um pouquinho mais para o que está acontecendo. Então, hoje eu sou muito feliz de poder levar essas informações para as pessoas, tanto através das minhas escritas, quanto através do meu trabalho, com palestras, com programas, né, terapêuticos, com os atendimentos em consultório também, que é treinar essas pessoas que seja por 5 minutos dentro de um banheiro. Olha isso, tem estratégias que eu trabalho com pessoas, né, que estão sofrendo de depressão, ansiedade, pânico. Você só precisa de 5 minutos dentro de um banheiro. Consegue trancar a porta? Liga a torneira? Dá uma descarga se você tem vergonha? Pratica essa estratégia 5 minutos. É o suficiente para a gente frear e colocar a pessoa nesse ponto zero. Foi muito bom te receber aqui. Nosso tempo acabou, mas o assunto é muito interessante. Tem muita coisa para conversar. Eu vou te fazer o convite de voltar depois, viu? Claro, sempre bem-vindo estar aqui. Muito bom. Também adorei o assunto que a gente precisa estender, né? E alertar aí não só no mês das mulheres, mas durante todo o ano. É muito fantástico nós estarmos no comando da nossa vida, segurando esse volante em alta velocidade, mulheres. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.